É bom, né? É muito bom a gente receber irmãos que vêm para somar, que vêm para cultuar o Senhor com a gente. E nós nos alegramos muito com os nossos irmãos, como nós já falamos. Nós saudamos a você que está cultuando com a gente aí na transmissão. Deus o abençoe ricamente também. Muito bem, eu quero convidá-los nesta noite a abrirem comigo a Bíblia de vocês, ou as Bíblias de vocês, em João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Eu solicito que mantenham a Bíblia aberta, porque a gente vai fazer referências dentro do próprio Evangelho de João, e eu quero que vocês confirmem isto que eu estarei falando aqui, tá bom? João 16, 33, nós temos o seguinte escrito: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Somos limitados, Senhor. Não basta uma interpretação de texto. Nós queremos mais que isso, nós queremos vida. Nós queremos edificação, transformação. Nós queremos, ó Pai, que venhas ao nosso socorro, porque não saberemos falar o que convém se o Teu Santo Espírito não nos dirigir. Não saberemos ouvir o que convém se o Teu Santo Espírito não trabalhar os nossos ouvidos e o nosso coração. Desejo do meu coração é que pela Tua palavra sejamos reavivados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema paz em meio às adversidades. Esse é o nosso tema, paz em meio às adversidades. O mundo está em confusão, o mundo está em plena confusão, o mundo está carente de paz e o mundo busca a paz, só que o mundo age de forma incoerente. Vejamos. O mundo prega a paz, mas promove devastação. Eles gritam pela vida e as mulheres exultam com a aprovação, lá em alguns outros países, e caminhando para aqui também, com a aprovação do assassinato de um filho ainda no ventre, o aborto. As pessoas manifestam contra a violência com violência. Querem a paz, mas são guiados por Satanás, o pai da mentira e aquele que conduz a discórdia. Buscam a paz, mas odeiam e rejeitam Jesus, o príncipe da paz. Na verdade, não entendem o que significa paz, o termo paz. Verdadeiramente, eles estão confundindo a questão da paz, o que é a paz. Afinal, nós também sabemos o que é paz? Eu queria, então, ainda nessa parte introdutória, destacar algumas coisas importantes sobre a questão da paz. Primeiro, o que a paz não é. Ela não é uma conta bancária recheada. Existem muitas pessoas ricas, aflitas, angustiadas, e muitas que chegam até a tirar a própria vida. Não é uma popularidade recebida porque eles vivem bem enquanto estão cercados dos holofotes, mas quando se retiram para o seu lugar sozinhos, solitários, a angústia toma conta. Paz também não é a ausência das adversidades. E agora eu passo a citar 3 exemplos positivos dentro dessa afirmação negativa. O primeiro exemplo é do profeta Micaías, se encontra registrado em 1 Reis 22, 13 a 28. No capítulo anterior, ou nos versos anteriores, o que está acontecendo é que Israel já está dividido. Tem então a tribo de Judá e tem as tribos de Israel, que a partir de Roboão há essa divisão. E dentro dessa divisão você tem neste tempo, neste período, Acabe reinando em Israel,
e Josafá reinando em Judá. Enquanto um reina no reino de Israel do norte, o outro, Josafá, reina em Judá, que é do sul. Josafá e Acabe haviam se aparentado, e Josafá vai visitar Acabe. Acabe é casado com uma mulher demoníaca chamada Jezabel. Era tão má a ponto de o seu nome, a sua referência, servir de paradigma para todas as pessoas que eram contra a palavra de Deus. E Acabe, ele conversando com Josafá, ele fala sobre uma cidade chamada Ramote-Gileade, que anteriormente era de Israel e que foi tomada pela Síria. E aí ele chama Josafá para ajudá-lo a reaver essa cidade novamente. E para isso teria que enfrentar o exército da Síria. Josafá, então, que era um rei mais temente a Deus, vira para Acabe e diz: não podemos consultar então o Senhor? E então Acabe chama os seus profetas. E os seus profetas vêm com aquela alegria de satisfazer o rei e dizem: olha, pode ir, rei, porque o Senhor já disse que vai lhe entregar esse exército na sua mão. Mas sabe aquele sentimento de Josafá que aquela profecia era falsa? Ele fala assim: mas não tem um outro profeta que fale da parte do Senhor? E aí então Acabe diz: tem um tal de Micaías, mas ele nunca fala coisa boa para mim. E aí Josafá diz: vamos ouvi-lo. E aí então Acabe manda buscar. O oficial, quando chega à casa de Micaías e o traz sob a seguinte pressão. Presta atenção, tem muitos profetas lá, todos falaram a favor do rei Acabe. Fale você também o que é bom perante o rei. E então Micaías diz: eu falarei aquilo que o Senhor me disser, e não aquilo que eu quero falar. E quando chega, ele então, ironicamente, fala assim: você pode ir, você vai ganhar a guerra. Foi tão irônico que o próprio Acabe falou assim: por favor, fale a verdade, fale pela boca do Senhor. E aí ele disse: o Senhor me fez ver, Israel está disperso, e você morrerá. Qual foi a reação de Acabe? Prenda Micaías. Os outros não, mas prenda Micaías, puna-o com a prisão e ainda com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Micaías, diante daquela pressão que poderia ceder, vira para ele e diz: se você voltar em paz, não me falou o Senhor. O que eu quero dizer aqui é que há uma pressão muito grande, e este homem tinha paz no coração, a ponto de enfrentar a prisão, a escassez de pão, a escassez de água, a controvérsia de todos os outros profetas, a influência do oficial e a ira daquele rei. Mas ele fez isso porque ele tinha paz no coração, que é uma paz que não pode ser explicada. O segundo exemplo positivo não é de uma pessoa, mas do grupo dos apóstolos. Atos capítulo 4 e capítulo 5, você tem duas prisões. A primeira prisão, eles são ali jogados na cadeia, e depois, quando não tem nada contra eles, quando vão soltá-los, eles os proíbem de pregar a palavra de Deus, de falar em nome de Jesus, sobre ameaças de voltar a ser preso, e até mais, quem sabe até apanhar, ou ser julgados e condenados diante da lei que ali estava. E ali, naquele momento, os apóstolos levantam e dizem o seguinte, na cara deles: olhe para nós, julgue entre nós e Deus, se nós vamos ouvir antes a vocês do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No capítulo 5, eles são presos novamente, e ali sim, eles apanham,
E depois de apanharem, são proibidos de pregar e de ensinar o nome de Jesus. E diz o texto que quando eles saem e estavam diariamente ensinando e pregando a palavra de Deus. Agora eu quero dizer para vocês, o que conduz homens como esse, diante de tantas ameaças, e diante de perder tantas coisas, tantos benefícios, serem fiéis a Jesus? E vou ser mais enfático, homens que, se você olhar no Antigo Testamento, se você olhar, ou melhor, no Novo Testamento dos Evangelhos, você encontrará Pedro negando a Jesus por medo dos inimigos de Jesus. Você encontra os demais apóstolos fugindo na hora da prisão de Jesus por medo. Você encontra eles reunidos no cenáculo após a morte de Jesus, com as portas trancadas, com medo. Homens que estavam morrendo de medo, agora são encorajados pelo poder do Espírito Santo, a ponto de dizer assim: nós não temos mais medo, nós não precisamos mais ficar de portas fechadas. Mas nós vamos continuar pregando o Evangelho do Senhor, nós vamos continuar falando o nome de Jesus, mesmo que isso nos custe a liberdade, mesmo que isto faça com que apanhemos, mesmo que isso custe a nossa vida. O que leva uma pessoa a ser capaz de morrer por causa do Evangelho? Paz interior. E eu encerro esses 3 exemplos, citando capítulos 6 e 7 de Atos, um homem chamado Estevão. Começa já com uma descrição que me chama muito a atenção, quando vai dizer assim: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, homem de bom nome. No versículo 8 do capítulo 6, vai dizer que Estevão, cheio do poder de Deus, fazia grandes milagres e sinais, abençoava vidas. Com isso ele tem contra ele um grupo de pessoas religiosas, e essas pessoas começam a argumentar com ele, e ele a argumentar no poder do Espírito. Aqueles homens não podiam resistir-lhe, não à sua sabedoria, mas ao poder do Espírito que estava sobre ele. Eles chegaram a olhar para Estevão e vê-lo com face resplandecente de tal forma como se fosse a face de um anjo. E ele faz então uma descrição no capítulo 7, um dos sermões mais detalhados e resumidos de toda a história de Israel. E depois ele faz uma aplicação dizendo assim: os vossos pais mataram os profetas e vocês mataram o Senhor Jesus, que é o cumprimento do Antigo Testamento. Eles rilhavam os dentes, eles pegaram em pedras, e quando eles pegaram em pedras para atirarem em Estevão, Estevão não olhou para as pedras, Estevão não teve medo, Estevão olhou para o céu, e viu o céu aberto, e viu o trono de Deus, e viu a presença de Jesus em pé para recebê-lo. Enquanto ele era apedrejado, ele ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e entregou o seu Espírito. Isto é paz, verdadeiramente paz nas adversidades. A paz não é um sentimento obscuro, é um estado de espírito. E ela tem 2 sentidos. Ela tem o sentido objetivo, e esse sentido objetivo tem a ver com a reconciliação com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O problema do homem é Deus, porque Deus é santo e o homem é pecador. A partir do momento em que o homem pecou, ele foi expulso, ele se separou de Deus e Deus o expulsou do jardim. Agora ele precisa ser reconciliado, porque o problema do homem é encarar o juízo que sonda os corações, o juízo que conhece todos os nossos pensamentos, os desígnios do nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, da primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 5, ele falando sobre os líderes religiosos, ele fala: não emitam julgamento antes do dia do Senhor, porque o Senhor trará às claras os desígnios do coração. O que vai ser revelado não é só o que nós fizemos ou o que nós falamos, mas os desígnios do nosso coração serão colocados à transparência. Então essa paz que nós precisamos, ela é objetiva no contexto de agora. Podemos nos curvar diante do trono, mas um curvar diferenciado.
Um curvar em que eu me relaciono como filho, não como um filho de méritos pessoais, mas adotados em Cristo Jesus e habilitados pelo Espírito Santo de poder dirigir-me a Deus e dizer assim: Pai, meu Pai, meu Pai. Mas também ele é subjetivo. A paz tem um sentido objetivo de reconciliação com Deus, mas ela também tem um sentido subjetivo, que é aquela confiança que nós temos da nossa salvação em Cristo Jesus. Quando nós lemos o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, e diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, e está à direita de Deus, o Pai, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, tristeza, perigo, espada, altura, largura, profundidade? Versículo 37, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, nem a morte. Tiago morreu porque passaram a espada, porque ele era cristão, mas nem a morte o separou do amor de Deus. Nem a morte separou João Batista do amor de Deus. Nem a morte separou todos os filhos de Deus do amor de Deus, porque serão e seremos ressuscitados no último dia em corpos glorificados. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa convicção que levou o apóstolo a escrever no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que levou Paulo a escrever aos Colossenses que o escrito da nossa dívida foi paga, foi rasgada ali na cruz. Então ela é objetiva porque ela nos reconcilia com Deus. Ela é subjetiva porque ela nos garante um sentimento de convicção de estar para sempre com o Senhor. Eu preciso rapidamente considerar aqui 5 frases nesse versículo e eu o convido para vir comigo neste momento. O versículo que nós lemos então, repetindo é: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira frase que eu quero rapidamente destacar aqui é justamente: o que vos tenho dito. Você precisa voltar aí, eu entendo assim na minha interpretação, no capítulo 13 de João. O que Jesus havia dito para aqueles apóstolos? O que Jesus tinha dito para eles, para que eles dissessem: o que vos tenho dito? Capítulo 13, a partir do versículo 21, você tem a indicação do traidor. Só que para ter o traidor, voltando no Evangelho de Mateus, você encontra que os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte: precisamos então fazer e preparar a Páscoa. Onde queres que nós preparemos? E ele dá a direção, eles vão lá, preparam a Páscoa, e quando chegam à tarde, eles vão para lá para a reunião, e ali é a última noite de Jesus, a partir do 13 aqui, a última noite de Jesus no meio dos discípulos. Foi naquela noite que ele foi preso, foi naquela noite que ele ministrou a ceia, foi naquela noite que ele foi preso. Então, naquela reunião da Páscoa, você tem ele indicando para eles que havia de o trair. Ele deixa também, a partir do 31, a exortação para que eles se relacionassem no amor fraternal vindo da parte do Senhor, para que as pessoas reconheçam que eles são realmente discípulos de Jesus. Ele avisa Pedro, que Pedro, após dizer assim: eu irei contigo até a morte, e ele fala que nada, você vai me negar ainda esta noite, você é fraco. Mas ele também conforta o coração, dizendo: não fiquem preocupados, porque eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele vai dizer também para Filipe, dizendo o seguinte: olha, eu sou Deus, eu e o Pai, nós somos da mesma essência, aquele que conhece a mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. E ele continua então dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco. Há uma promessa. Mas ele vai dizer também que ele dará neste Espírito uma paz. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Ele continua dizendo que ele, como a videira, nós precisamos estar nele para produzir frutos. E quando ele vai descrevendo isso, ele fala algo espetacular. Ele diz assim: já não vos somos servos, mas amigos. Amigos. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, pensem uma coisa, o mundo odeia vocês porque ele odeia a mim. Então ele está deixando claro que há problemas, há dificuldades, há revoltas, mas ele está presente, ele está ali junto, ali do lado, ali sempre junto, e vai dizer: e vós testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O capítulo 16, ele vai falar sobre a presença do Espírito Santo. E agora, dentro daquilo que tudo o que ele diz sobre a presença do Espírito Santo, sobre as suas despedidas finais, é que ele diz estas coisas que eu vos tenho dito. Ou seja, ele fez um resumo dos 3 anos do seu ministério. E dizendo a realidade, Jesus nunca escondeu nada dos discípulos, e nunca dos discípulos de hoje também, nada é escondido. Essas são as palavras que ele disse. Qual a finalidade dessas palavras? Que vem então a segunda frase: para que tenham paz em mim. Precisamos colocar este versículo juntamente com o versículo 27 do capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui ele diz: para que tenhais paz em mim. E é muito interessante observar essa questão desta paz em mim. Aquilo que está dentro do coração do homem tem que estar em Jesus. É por isso que Romanos 5:1, já citado, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E é interessante porque ter paz em Jesus é diferente de simplesmente ter paz. A primeira coisa que você entende nessa questão de ter paz em Jesus é que fora de Jesus não há paz. Fora de Jesus não há contentamento. E aí eu volto para mostrar algo para a nossa vida. Por exemplo, quando você olha Romanos 3, 21 a 31, vai dizer o seguinte, que a lei, no versículo 19 e 20, veio para mostrar ao homem que ele é pecador e que ele é culpado. Mas Deus manifesta a sua justiça em Jesus Cristo. E aí o versículo 24, ele é a nossa redenção, ele nos justificou gratuitamente, ele é a nossa redenção, é a nossa propiciação, ele foi crucificado publicamente. Sabe por que Jesus foi crucificado publicamente? É porque quando Satanás pudesse dizer assim: onde está a tua promessa de que quem pecar não vai morrer? E aí então ele está dizendo que esses não morreram imediatamente, fisicamente, mas Cristo morreu pelos seus eleitos, e aqueles que não morreram lá pagarão, ou melhor, sofrerão a penalidade, porque não pagarão, sofrerão a eternidade de perdição. Mas aquele que está em Jesus, a sua justiça, a justiça de Jesus foi pública, para que quando alguém perguntar: pode um injusto que nasceu de novo, um injusto que creu em Jesus, como pode vocês como igreja dizerem que vão para o céu se vocês são pecadores? E aí então que está a grande bênção: nós temos paz em Jesus, porque a nossa salvação não depende da minha presença aqui na igreja, a minha salvação não depende das boas obras que eu faço, a salvação não depende das coisas que eu saio confessando por aí, mas a minha salvação depende de um ato do Filho de Deus da cruz do Calvário. E aí então tenho paz com o Senhor. Claro,
Este ato na cruz me conduz a querer estar aqui cultuando ao Senhor em comunhão com os irmãos. Claro, este ato de Jesus na cruz, dessa regeneração aplicada ao meu coração, me conduz sim à bênção de viver em justiça, de abençoar vidas, de adorar a Deus, sentir prazer em cultuar o Senhor, mas não é o que eu faço que me garante, é a ação de Jesus na cruz do Calvário. Por isso Judas, o próprio irmão do Senhor Jesus, lá na epístola que ele escreveu, no versículo 24, ele vai dizer: aquele que é capaz, suficiente de nos guardar dos tropeços e nos apresentar imaculados na presença de Deus no dia do julgamento final. É por isso que nós temos paz com Deus em Cristo. Porque se nós sairmos de Jesus, nós não temos essa ligação com Deus, porque só podemos chegar a Deus através de Jesus. Por isso essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, em mim. A terceira frase que eu quero destacar aqui é no mundo passais aflições. No mundo passais aflições. Sabe, às vezes nós ficamos muito preocupados com o que o mundo pensa da igreja. E às vezes queremos agradar o mundo e queremos ter bom nome diante do mundo. Lamento, mas eu não posso lhe dar essa notícia que você quer ouvir. Porque todo aquele que está no Senhor e quer viver piedosamente será perseguido. Essas aflições aqui, eu não estou dizendo simplesmente de enfermidades, eu não estou dizendo de outros problemas, eu estou dizendo justamente de ser rejeitado pelo mundo. As pessoas não quererem a sua presença porque você não fala a língua delas. De perseguirem, quererem fechar a igreja, proibirem que você pregue contra o pecado. E se você observar, olhe só o que está acontecendo no Brasil. Eles falam mal da igreja, eles criticam a nossa fé, eles denigrem a imagem de Jesus, eles blasfemam contra o Senhor, e tudo isso em nome da liberdade de expressão. Mas se você falar contra o pecado, você é homofóbico, você é intolerante. Perceberam bem? Mas você é chamado para estar nesse meio. Nunca Jesus lhe chamou com aquela frase famosa que nós vemos estampadas em alguns lugares: pare de sofrer. Pelo contrário, olha o que ele disse: no mundo passais por aflições. Mateus capítulo 10, ele vai dizer assim: vocês são meus discípulos, venham comigo, saibam de uma coisa: se perseguiram a mim, que sou o Senhor, quanto mais a vocês, meus discípulos. Nós somos chamados para sofrer por Cristo. Paulo, escrevendo a uma das suas epístolas, não me lembro agora qual delas, ele vai dizer assim: nós recebemos não só a graça de crermos em Cristo, mas de também padecermos por Ele. O texto citado de Atos 5, quando na segunda prisão, e quando eles soltam aqueles homens e eles batem neles, vai dizer no final do capítulo que eles se regozijaram, não por ter apanhado, mas por terem achado digno de sofrer por Cristo. Irmãos, não há paz entre a igreja e o mundo. O mundo odeia o Senhor Jesus e ele odiará também os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus. Então, meu filho, minha filha, saibam de uma coisa: todos nós que queremos ser cristãos, sim, sofreremos perseguições. Jesus, o nosso Senhor, disse isto. Mas também nós temos ainda a quarta frase: embora tenhamos então essas perseguições, esses sofrimentos na terra, ele vai nos dizer o seguinte: mas tende bom ânimo. Se o Senhor Jesus está encorajando os seus discípulos, se o Senhor Jesus está nos encorajando, pode acreditar. Ele está dizendo: sejam fortes,
Sejam corajosos. Não se rendam a este mundo. Nós estamos vivendo, assim como foi pregado hoje de manhã, um esfriamento da fé por causa da multiplicação da iniquidade. Mas não seja um daqueles que estão indo para este caminho, mas permaneça fiel ao Senhor. Ele está dizendo: sejam corajosos, não tenham medo, estejam firmes, sejam animados na minha palavra. Agora, para você ser animado nesta palavra, você tem que olhar primeiro aquilo que ele falou, sobre o que ele ensinou, que nós iríamos passar. Você tem que olhar também para a paz que nós experimentamos nele. Tem que olhar também para aquilo que nós somos avisados de sofrimento. E este ânimo vem justamente porque vem a última frase, que é: eu venci o mundo. E eu preciso parar um pouquinho aqui, porque o Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, após ter sido batizado por João Batista, e ali uma manifestação espiritual celeste, em que o Espírito Santo desce sobre ele, habilitando-o como homem, habilitando-o para o ministério, e ouve-se a voz do Deus o Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A partir dali ele é levado e colocado no deserto, e lá jejuando por 40 dias e 40 noites, ele enfrenta as tentações nos aspectos centrais de todas as tentações, e ele responde com as Escrituras e fielmente não cede à tentação. Ele é tentado durante toda a sua vida, inclusive no jardim, onde ele foi preso. Naquele momento da sua prisão, ele está orando antes da sua prisão, ele está orando, ele está sozinho, ele está angustiado. O evangelista Lucas diz que ele suava gotas como de sangue, e ali naquele momento da sua angústia, ele clama ao Pai, ele vai ao Pai. Os discípulos estão dormindo, os discípulos não vigiam com ele está sozinho com o Pai, e a diferença está aí: Deus não o desamparou. E ele ora ao Senhor e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Há uma angústia, há uma tentação de sair, e quando ele pensa nisso, ele diz: não, mas faça a tua vontade. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele cumpriu e passou por todas as tentações. Pedro vai dizer que ele não teve pecado algum, por isso ele venceu o mundo. Mas ele não venceu, não é só porque ele não caiu nas tentações do mundo, ele venceu porque a morte, que aparentemente o havia derrotado, ela não veio como algo de uma autoridade superior das trevas, mas veio como algo superior, de uma autoridade superior, que é de próprio Deus. E quando Deus então determina que ele morra lá na eternidade, nesta aliança entre Deus Pai e Deus Filho, e quando ali acontece, usa-se e deixa com que a maldade seja praticada. Os apóstolos entendem isso em Atos capítulo 4, quando vai dizer assim: aconteceu o que a tua boa mão predeterminou. Aparentemente, agora Jesus morreu, e isso aconteceu com os apóstolos, eles se trancaram com medo. Quando Jesus ressuscitou, e ele caminhou então ao lado de 2 discípulos, e os 2 discípulos não o reconheceram. Jesus nunca disse para ninguém assim: convém que o Filho do Homem sofra e seja crucificado. Ele sempre dizia: sofra, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Sofra, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Mas os olhos deles, os ouvidos estavam tapados para esta última expressão. Tanto é que não o reconheceram quando ele ressuscitou no caminho de Emaús. Mas ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, Deus o levantou. E 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que esta ressurreição é justamente a nossa garantia, a garantia da nossa vitória. Ou seja, se ele venceu, aquele que está nele também é mais do que vencedor. E no final do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
E o mais belo de tudo isso, sabe o que é? É que, quando eu partir deste mundo, o Senhor me chamar, já receberei inúmeros benefícios. E um deles é que eu não peco mais. Não peco mais. E sabe essa natureza que ainda me faz ter que confessar pecados diariamente na presença de Deus? Essa natureza também será eliminada. E no dia da minha ressurreição, eu ressuscitarei em corpo incorruptível, em corpo glorioso, para encontrar com o Senhor nos ares. Esta é a palavra do Senhor. Por isso Ele está dizendo, tenham paz. Tenham paz. Mais do que nunca a igreja precisa ter paz em Cristo. Mais do que nunca você precisa ser fiel a Cristo. Vivenciar essa paz de Jesus, essa confiança, essa reconciliação com Deus. Aproveite, você pode em Jesus se aproximar de Deus, você pode falar com Deus. E eu me viro agora para os homens presentes: lidere a sua casa no Espírito Santo do Senhor, lidere a sua casa nos princípios de Deus. Você hoje é chamado como líder da sua casa para conduzir a sua família no propósito de Deus. Você, mulher santa, serva do Senhor, ajude-o a conduzir a sua família no propósito do Senhor. Você pode orar quantas vezes você quiser, o momento que você quiser, o horário que você quiser. Vou orar meio-dia, vou orar meio-dia e meia, meia-noite, 1 hora, 3 horas, não tem fila. Não precisa tirar senhas ou fichas. Você pode falar com Deus em nome de Jesus a qualquer momento. E o pior do pecado que você possa ter cometido naquele momento, que o seu coração está angustiado e entristecido, você pode sim, você pode se aproximar dele e contar para ele. Ele não está ali para ficar lhe tacando na cara, mas quando você vai a ele com o coração arrependido, ele está pronto para lhe perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. Não será uma crise política que vai tirar a paz da igreja. Não será uma crise na área da saúde que vai tirar a paz da igreja. Não será uma crise financeira que vai tirar a paz da igreja, porque a igreja não se fundamenta nem em dinheiro, nem em saúde e nem na política. A igreja se fundamenta em Jesus, a sua paz está em Jesus. O nosso presidente pode falhar, os seus ministros podem falhar, o judiciário pode falhar, o executivo de forma geral pode falhar, o legislativo pode falhar, todos podem falhar. A igreja aqui visível, você e eu podemos falhar, mas Jesus não falha. Ninguém o derrotou, ninguém o derrota e ninguém o derrotará. Por isso esteja firme nele, para que você experimente a paz em todos os momentos. Não viva para você mesmo. Não coloque a sua vida em primeiro lugar. Deleite-se no Senhor. Experimente essa paz do Senhor. Experimente isso que só o Senhor pode lhe dar. Você tem a palavra já escrita mostrando todas as coisas, o que eu vos tenho dito. Você tem então essa palavra que lhe dá paz em Jesus. Você tem informação de que quanto mais próximo de Jesus, mais aflições você terá na face da terra. Mas você tem uma palavra de Jesus dizendo: anime-se, porque a vitória já está escrita, porque eu já a ganhei. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 da segunda epístola a Timóteo, versículos 7 e 8, no final da sua vida, ele está preso. E esta prisão é a prisão para a morte, não é como a primeira que tinha vislumbres de soltura. E ele sabe que está chegando no final. Ele está preparando o seu jovem discípulo, pastor Timóteo. E aí então ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tá bom, só que não para por aí. E agora, a coroa da justiça está reservada para mim e para todo aquele que está em Jesus. Convicção, certeza, isso dá paz. Tudo aquilo que o mundo oferece só traz uma paz momentânea e condicionada. O mundo também traz paz? Bom, Jesus disse:
Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo, ela é na sexualidade liberada. Mas depois vem as confusões. A paz que o mundo dá é a ebriedade depois de ingerir elementos que alteram o seu juízo. Mas depois, quando aquilo vai embora, o vazio está lá. A paz que o mundo dá é enquanto as pessoas estão lhe servindo, lhe dando o ombro, mas quando fica sozinho, bate a angústia, e há um vazio, e este vazio é enorme, e este vazio é da medida certa de Jesus Cristo. Só Ele pode suprir este vazio. Por isso, tudo que tenho escrito é para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas animem-se, porque eu já venci. Ele não pecou, ele venceu todas as tentações. Quando você, mesmo não querendo, cair em alguma, isso não será colocado na sua conta, mas será colocado na conta de Cristo, na cruz de Cristo. É por isso que você tem a certeza da salvação. Talvez eu esteja falando para você agora que me ouve, e você não tem essa certeza da salvação. Talvez você está com o seu coração angustiado. Talvez há no seu coração um vazio muito grande. Essa mensagem é para você também. Jesus é o tamanho do seu vazio. E Ele pode lhe dar vida e vida eterna. E só Ele pode lhe dar isso. Não só a você que está me assistindo, mas a todos nós que aqui estamos, para a glória do nosso Deus. Queridos irmãos, assim, nós encerramos essa primeira parte, porque vamos em seguida para a Santa Ceia. Eu quero orar com você neste momento. Senhor amado, como é maravilhoso, Senhor Deus, diante de tantas dificuldades. Atualmente, Senhor, nós temos enfrentado momentos que nós nunca tínhamos passado por eles. Há tanta confusão no mundo, há tanta briga, há tanto contenda, há tanta guerra. Cada um querendo poder, cada um querendo se beneficiar, e o povo sofrendo com isto. Mas nós somos um povo diferente, um povo que foi comprado na cruz do Calvário, um povo que experimentou o novo nascimento, um povo que foi recriado, embora ainda estejamos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. A nossa morada é celestial. O nosso imperador, ele não é um imperador terreno. E nós nos submeteremos a essas autoridades enquanto elas não ferirem o Senhor. Porque o dia que ferirem o Senhor, nós ficaremos contigo. Porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor paterno. E isso, ó Pai, muito nos alegra. Senhor, talvez eu esteja agora aqui com muitos irmãos e alguns estão com o coração aflito diante das situações. Meu desejo é que todos recebam a paz do Senhor e no Senhor. Não a paz que o mundo dá. Não escolham ficar com o mundo, mas ficar com o Senhor e no Senhor. Abençoe-nos sempre. Em nome de Jesus. Amém.